Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da nossa minissérie. E o foco central da nossa minissérie vem sendo discutir sobre: será mesmo que as instituições conseguem colocar a farmácia no centro também das discussões estratégicas? Será que realmente as farmácias conseguem provar o seu valor dentro das instituições? Então, nos últimos episódios, nós viemos construindo toda essa discussão de qual é o real valor do serviço de farmácia. E nós sabemos que, em algumas vezes, talvez, nós farmacêuticos não conseguimos mostrar o real valor porque nós não temos a clareza do método, dos resultados e dos indicadores. E tudo isso porque talvez seja uma questão de mentalidade e da ambiência no qual nós estamos. E no episódio de hoje, a pergunta central será: será mesmo que para termos resultados satisfatórios dentro do nosso hospital é somente através da farmácia clínica? E essa é uma discussão que muitas vezes nós entramos porque para uma instituição ter uma farmácia clínica sendo implantada, uma farmácia clínica de qualidade, que tenha resultado e seja uma barreira de segurança para o paciente, eu tenho que primeiro olhar tudo que tem antes da implantação. Então, antes de tudo isso, já abro aqui a primeira pergunta para a Verônica. Verônica, compartilha aqui com a gente o que exatamente nós precisamos ter antes de chegar nos resultados de uma farmácia clínica que seja eficiente e com os resultados de excelência para a instituição. Olha, aqui na Farminova, a gente já sabe, né, são quase 10 anos aí na estrada, e a gente já sabe o que dá certo e o que dá errado. Você não precisa fazer esse caminho de erros e acertos sozinhos, porque se alguém já passou por isso, use esse conhecimento a seu favor. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que precisa de ter metodologia. Se você não tiver metodologias para identificar onde você está, você não consegue avançar e responder essa pergunta. Eu preciso de farmácia clínica para ter resultados de farmacoeconomia? Então, a primeira coisa que nós entendemos é que precisa ter metodologia. Anota só para não esquecer, porque você falou um negócio. O último episódio, você trouxe uma reflexão, que eu te falei, se você tivesse só uma ficha, você trouxe uma reflexão que logo traz essa questão do método. Será que o gestor quer a farmácia clínica também? Vamos ter que mostrar para ele isso. Espero não ter cortado seu raciocínio, que na hora já me veio com o ouro que você entregou no episódio anterior. Como que eu vou responder essa pergunta para ele? A partir do momento que dentro dessa metodologia eu souber quais são os resultados e os entregáveis de fluxos logísticos, vou escrevendo aqui que é o primeiro é os fluxos logísticos, planejamento e programação. Nossa, parece que eu já vi isso em algum lugar, não sei onde, já vi. E governança e atendimento ao paciente. Nossa, mas é o tripé da excelência? É o tripé da excelência, isso mesmo. Muito bom. Eu vou conseguir responder para ele se eu devo de fato ter uma farmácia clínica, se eu estou no momento já de iniciar uma implantação de uma farmácia clínica, ou se eu preciso cuidar do que antecede a uma farmácia clínica. E até mesmo para responder essa pergunta, antes de fato ter um setor de farmácia clínica e equipe dedicada somente a isso, eu tenho uma série de ações clínicas que podem ser feitas para gerar resultados. Então, eu, a partir de uma metodologia, mapeio meus fluxos logísticos, mapeio tudo que
tange a planejamento e programação, mapeia a governança e atendimento ao paciente, identifico quais são os entregáveis de cada um desses pilares, como que eu mensuro esses pilares. Então, a parte de indicadores aqui vai ser imprescindível. E eu tenho que entender onde eu estou em cada um deles. A partir do momento que eu entendo onde eu estou em cada um desses pilares, eu consigo dizer para onde eu devo ir e nesse caminho do onde eu estou para onde eu devo ir, onde eu quero chegar, né? Eu posso responder se de fato neste caminho eu vou ter farmácia clínica ou eu vou ter só ações de farmácia clínica previamente ou não. Eu vou investir de fato, não, eu tomei uma decisão aqui, verifiquei que nesses 3 pilares eu posso alavancar meus resultados com uma contratação de mais 2, mais 4, mais 6 farmacêuticos. Mas eu preciso saber onde eu estou e o que eu preciso entregar. Lembra da pergunta que nós fizemos no outro episódio? Uhum. As Por conversas difíceis originaram respostas e diálogos. Desses diálogos eu tenho meus caminhos, eu sei em qual maré eu tenho que nadar, então eu consigo responder aqui de onde eu estou, o que eu preciso entregar e como que eu vou mensurar esses resultados dentro desses pilares. A assistência farmacêutica ela não se conecta se eu olhar ela de forma fragmentada. Olhando o tripé da excelência, que faz parte da nossa metodologia, você mapeia todos os pontos e você consegue responder especificamente se você vai conseguir resultado só tendo uma farmácia clínica ou não. Mas de antemão, eu sinto um cheirinho que não é só tendo uma farmácia clínica, não é uma condição. Eu só consigo reduzir custos se eu tiver uma farmácia clínica. Então, a primeira parte seria ter clareza dos processos da minha assistência farmacêutica. Então, eu tenho que olhar o antes. Então, antes de eu ter um farmacêutico sentado lá fazendo a avaliação farmacêutica da prescrição, a primeira coisa é entender, antes do farmacêutico avaliar a prescrição, como o médico prescreve. Como que o medicamento chega na farmácia central, como que compra, Todos os como que pontos. planeja, como que codifica. Um mapeamento efetivo. Seria isso, né? Uhum. E aí, a partir disso, eu consigo responder se faz sentido para o meu momento institucional ter uma farmácia clínica ou não. Assim como o investimento em outras áreas da farmácia. Agora, o que nós vemos muito é instituições que estão nesse meio termo, fazendo as coisas pelas influências do mercado. Muitas pessoas, muitos gestores querem ter uma farmácia clínica, mas a resposta estratégica para isso, que vai trazer resultados a longo prazo, nem sempre é implantar uma farmácia clínica porque é o movimento do mercado. Então é modinha. Não é que é modinha, é que você não pode seguir só porque todos os hospitais em volta já têm. O seu cenário é único. A sua assistência farmacêutica é única. O perfil de pacientes que você tem lá é único. O orçamento da sua instituição é única. Não dá para você fazer porque está todo mundo fazendo, implantar uma ferramenta de farmácia clínica porque está todo mundo implantando, se você não olhou para dentro da sua casa. Minha mãe falava assim: você não é todo mundo. Exatamente. E ela não estava errada. E agora a gente usa aqui nessa condição. Então, pensando nisso, você olhando o cenário da sua instituição, acredito que você pode responder. Mas eu vou devolver com uma pergunta aqui. Pela minha resposta, eu disse para você que vai depender de um mapeamento estratégico da assistência farmacêutica para dizer se tem farmácia clínica ou não na instituição. Se esse pode ser o cenário do sim ou do não dentro da instituição, quais ações os gestores e farmacêuticos que estão nos assistindo podem fazer imediatamente
para iniciar um mapeamento de redução de custos, de ações para reduzir riscos que vão impactar diretamente no financeiro da instituição. Se você pudesse, para ser mais específico, que eu sei que tem muitas ações, dê 2 exemplos de ações que eles podem implantar amanhã. Verônica, essa sua pergunta é um pouco desafiadora para mim, Porque porque você lidera muitas farmácias clínicas. Deixe ela com as equipes dela. Sangue do cordeiro. Jerusa. Já sei. Se eu estou assistindo esse vídeo de manhã, a primeira ação que eu faria, hoje, agora, seria observar dentro da minha instituição como estão os processos de compra. Se os processos de compra estão relacionados à política de padronização e despadronização de itens. E se eu não tenho ainda uma política padronização de itens, eu talvez tenha um problema dentro da minha instituição. Se eu não tenho uma política, logo eu posso comprar mediante qualquer tipo de solicitação. Então, talvez uma das ações que podem levar a uma imediata redução do desperdício dentro da instituição é entender o meu perfil clínico e se as compras estão sendo realizadas de acordo com o perfil clínico daquela instituição, não sob a vontade do doutor fulano de tal. Né? Então, uma ação seria essa. E a segunda ação seria, se eu sou um hospital filantrópico, por exemplo, entender quais são os medicamentos que eu posso abarganhar junto às secretarias de saúde ou via Ministério Público. Ministério Público não, via Ministério da Saúde. Nós sabemos que existem os rolos de medicamentos que vêm via secretaria, via Ministério da Saúde. Por que não pegar essa lista e entender o processo desses medicamentos serem atendidos direto pela secretaria ou direto pelo Ministério? Então, consequentemente, eu ia aliviar o meu processo de compra para poder atender os pacientes de acordo com esses itens. Então, eu criaria protocolos e processos para atender esses pacientes de acordo com as comorbidades, e aí esse medicamento viria direto, né? Então, não seria uma compra minha. Então, seriam essas duas coisas: entender o meu perfil, e a partir do momento que eu entendo o meu perfil, entender a compra. E o segundo é dar prioridade para comprar aquilo que não venha do Ministério ou da Secretaria. Dica de ouro, hein? Você faz. Se você não faz ainda, você faça e conte aqui pra gente nos comentários. Se você perder esse vídeo, você conta nas redes sociais que você fez e vem contar o resultado pra gente. Porque eu tenho certeza que isso já vai trazer uma redução imediata e mesmo que seja de pequeno impacto, no longo prazo você vai conseguir ter ações decorrentes dessas duas sugestões aqui que vão impactar no orçamento da sua instituição. Eu posso só dar colocar Com certeza. É algo que a gente acaba recebendo de pergunta, porque a gente fala muito de medicamento, muito medicamento, mas existe um vilão dentro do hospital que chama órtese e prótese material especial. Nem me fale. Eu, como gestora, uma das questões que eu me preocuparia é como eu correlaciono as órteses, as próteses, né, as OPMs, dentro da prática clínica do farmacêutico. A gente vê que hoje é um desafio as farmácias incorporarem isso dentro da realidade delas. E ainda mais correlacionar com o código de faturamento, tempo de faturamento. Às vezes a instituição está perdendo dinheiro não. A instituição está perdendo repasse da secretaria porque não está conseguindo ter um bom processo alinhado. Eu sei que aqui a gente começou o episódio falando sobre a farmácia clínica, né? Se eu preciso ter farmácia clínica para ter resultado. Não, eu não preciso ter farmácia clínica para ter resultado. Eu preciso ter pessoas engajadas em atender o paciente com o menor custo possível para a instituição. E quando eu penso no menor custo para a instituição, eu penso também em trazer receita para a instituição.
E aí eu faço uma provocação aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Vocês que são farmacêuticos gestores da saúde, vocês têm noção do impacto que tem dentro da instituição quando a gente não faz um processo de qualidade para prótese material especial? O quanto de dinheiro a gente perde, seja no repasse, ou seja, o custo que eu tenho pagando ali para o fornecedor, porque eu não tenho uma política de como eu seleciono o fornecedor. Então, não é só sobre farmácia clínica. A gente esquece em alguns momentos o impacto que tem material dentro dessa cascata. E quando você foi falando, me veio aqui à mente uma coisa que você sempre traz da sua experiência, que você precisou ir buscar este conhecimento e este conhecimento não nos é fornecido na formação, na graduação enquanto farmacêuticos. Às vezes, dentro do cenário do Brasil, da saúde, a gente vê a pessoa que sempre foi trabalhando com isso e ela vai aprendendo a lidar, a manejar, mas no aprender a lidar, a manejar, pode ter pessoas que fazem sempre da mesma forma, o processo sendo feito errado e perpetuado na instituição de maneira secular, e tudo isso leva o orçamento da instituição embora. E quantas vezes, aí eu vou voltar na pergunta inicial desse episódio, quantas vezes eu vou fazer as coisas da mesma forma, e aí eu não estou dizendo se está errado ou não, para ser você enfático em dizer que aquilo funciona e aí eu não vou mudar e vou ficar tentando achar caminhos. Vou implantar farmácia clínica agora, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou trazendo um monte de. Vou pôr um armário eletrônico, vou fazer uma tecnologia, vou colocar um robô que separa, sendo que às vezes a ação que vai fazer você trazer uma redução de custo a curto prazo vou olhar para a OPM hoje de uma forma diferente. Eu vou pegar tudo isso que eu já tenho hoje, vou buscar uma expertise fora, e essa pessoa vai olhar com um olhar totalmente diferente para minha OPM, e daqui, dessa cartola que eu já tenho, eu vou tirar um coelho, e esse coelho vai me economizar R$500.000 nos próximos 12 meses. Será que. Aí eu vou perguntar para o público: para você é mais fácil implantar uma farmácia clínica do zero ou revisar o processo de OPM? Será que eu não estou esquecendo da navalha de Ockham, do princípio, e estou fazendo o mais complexo em vez de fazer o mais simples, colher as frutas mais baixas, olhar o que eu já tenho na minha casa, o que eu já tenho dentro da minha instituição e fazer aquilo muito bem feito, fazer um bem, de estar com pessoas que já fizeram aquilo, que já passaram por aquele processo, pessoas que já têm esse conhecimento. Então, se eu não tenho conhecimento do OPM, onde que eu encontro pessoas que têm esse conhecimento, que podem me levar para o próximo passo, para o próximo nível de jogo? Onde que eu vou conseguir? Nossa, se fulano economizou 5 milhões, opa, eu quero estar com essa pessoa. Eu quero conhecer essa pessoa que economizou 5 milhões. Eu quero saber desse processo. Como é que eu vou fazer para estar neste mesmo lugar? Se ela fez, eu também posso fazer. Então, para responder, eu volto na primeira pergunta de novo, sendo bem enfática com isso. Às vezes a gente está muito focado em fazer o que todos estão fazendo, implantar uma ferramenta, porque está todo mundo implantando uma ferramenta de farmácia clínica. Eu preciso ter mais farmacêuticos aqui, eu preciso avaliar todas as UTIs. Isso é importante, eu não estou dizendo que não é, para eu não ser cancelada, Deus me livre aí na internet. Não me importa também se for cancelada, mas enfim, eu sei o que eu estou falando, mas o que eu quero dizer aqui a gente não eu preciso olhar para o cenário da minha instituição, pegar as frutas mais baixas e estar nos lugares onde as pessoas podem mudar o resultado da minha gestão, podem me levar para o próximo nível, podem me levar para o próximo passo. É fazendo farmácia clínica? Não sei, vamos fazer um mapeamento, vamos olhar a metodologia, vamos rastrear os 3 pilares da eficiência da sua instituição, e aí eu te digo com certeza se é farmácia clínica ou não. Mas o que eu sei pela experiência, olhando números, tá? Contra fatos não é argumento. É que somando os resultados das instituições que já passaram por um diagnóstico, é que antes de eu chegar lá na clínica,
tem muito mato pra gente aparar, muito mato mesmo. Bastante coisa. Quando eu deixo o mato baixinho ali nas outras áreas, eu tenho um resultado alavancado e aí eu consigo fazer uma farmácia clínica efetiva. É que para a pessoa conseguir responder, talvez refletir tudo sobre isso, volta na discussão que a gente encerrou no último episódio. Eu sei realmente o que o meu hospital tá precisando? Pode ser. Eu sentei na mesa do meu gestor e fui conversar Os com eles. empregáveis, né? Se eu não sentar ali na mesa e entender qual é a demanda e a necessidade do meu hospital, Não não vai adianta. funcionar. Eu vou continuar ficando com essa sensação de eu preciso ter a farmácia clínica para ter resultado. Porque eu não consegui entender verdadeiramente qual é o resultado que a minha instituição espera de mim. Para mim é isso. Excelente. Então, resumidamente, neste terceiro episódio, nós trouxemos algumas etapas para responder se eu preciso ter farmácia clínica ou não na minha instituição. Citamos uma dor muito forte, muito evidente das instituições, que é a OPM, para contrapor essa pergunta de ter farmácia clínica ou não. Deixamos muito enfatizado que é preciso ter um mapeamento para ter clareza do que o meu gestor espera de mim, do que o meu hospital espera de mim e responder efetivamente o que eu devo fazer, se é farmácia clínica sim ou não, para entregar esses resultados. E só fazer um parênteses, que a gente usou a farmácia clínica como um exemplo para resultado. Mas eu entendo que para ter resultado depende do meu comportamento. Exatamente. E deixamos, falando em comportamento, então deixamos aqui para vocês 2 lições de casa. Checar como está o processo de compras de vocês, olhar o perfil de medicamentos padronizados, se ele está sendo efetivo ou não, avaliando e correlacionando isso com o perfil clínico dos pacientes. Exato. E a segunda ação que a Aline deixou aqui para vocês foi avaliar os medicamentos que são oferecidos em protocolos pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria da Saúde do seu município, do seu estado. Então você tem 2 lições de casa saída desse episódio. E feito isso, para que a gente não atrapalhe vocês fazerem a lição de casa, coloquem a mão na massa e nós nos vemos no episódio 4. Eu vou convidar vocês a ativarem os sininhos e deixarem aqui algum insight, alguma mudança ou contar simplesmente o que você vai fazer na sua farmácia, se essas ações cabem para o seu perfil ou não nos comentários. Eu te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau.